Graça e paz, meus irmãos da ICND, Deus abençoe a todos. Nós estamos iniciando a nossa série da Escola Bíblica. Esse período que tem exigido de nós providências, e nós da equipe da ICND pensamos que será muito saudável dar seguimento nas lições da Escola Bíblica e agora pelo YouTube. Bom, a classe dos adultos, nós adotamos uma revista chamada Caminhando com Jesus, uma revista da editora Didaquê. E essa revista ela tem uma dinâmica expositiva, e nós resolvemos então ministrar a aula para os irmãos, obedecendo dessa primeira vez a leitura da revista. Portanto, dessa vez será de um modo introdutório, uma segunda lição, aí sim, os irmãos já terão estudado a segunda lição, e nós então falaremos muito mais do que faremos a leitura dos tópicos da revista, não é? Então eu quero que você me acompanhe, por favor, fazendo uma leitura em Lucas capítulo 9, verso 51 ao verso de número 56, que diz exatamente o seguinte: Entretanto, a outro homem fez um convite: segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Todavia insistiu Jesus: Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Outro ainda lhe perguntou: Senhor, te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou: Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. A revista propõe aqui uma leitura semanal, né? Na segunda-feira, Lucas 4, do 16 ao 30, na terça, Lucas 5, do 1 ao 11, quarta, Lucas 5, do 27 ao 32, quinta, Lucas 7, do 18 ao 23, sexta, Lucas 9, do 1 ao 6, sábado, Lucas 10, do 21 ao 24, e domingo, Lucas 19, do 1 ao 10. Então, são leituras responsivas. Importante que você cumpra essa rotina de leitura para que você entenda melhor o conteúdo da revista, não é? A revista tem na sua introdução uma breve consideração sobre viagem, já que o tema da lição é a caminhada com Jesus. Então tem uma breve introdução sobre viagem, relembra o quanto é importante viajar, o quanto é bom viajar e conversar, né, trocar ideias com quem você viaja. Diz o seguinte: uma viagem é sempre uma aventura. No caminho muitas coisas podem acontecer. Os críticos literários são unânimes em afirmar que os livros que narram viagens tornam-se clássicos da literatura. Você vê o quanto é importante narrar, né, viagens. E nós temos aqui neste capítulo, nestes versos que lemos, uma proposta de uma viagem, de uma caminhada com Jesus. Esse estudo mostra o início daquela que seria a última viagem de Jesus para Jerusalém. Nessa caminhada rumo a Jerusalém, o mestre proferiu muitos e preciosos ensinamentos. Jesus é um mestre insuperável na capacidade de ensinar. Suas caminhadas sempre foram repletas de ensinamentos, o que deixavam as pessoas maravilhadas. O presente estudo baseia-se na narrativa do início da caminhada da última viagem de Jesus a Jerusalém. Tem como objetivo despertar a igreja para importantes aspectos da caminhada missionária. Primeiro aspecto, a importância da determinação no cumprimento da missão. Segundo, a tolerância e o amor como estratégias para êxito da missão. E terceiro, a convicção quanto ao alvo da missão cristã. A revista propõe luzes sobre o texto, é uma espécie de iluminação ou a busca do significado do texto. E ela diz o seguinte: como já mencionamos na introdução, o texto de Lucas marca o início da narrativa da última viagem de Jesus a Jerusalém. Segundo Werner Georg Kammel, trata-se de uma criação de Lucas que inseriu material de várias origens na trama de uma jornada para Jerusalém. Segundo Kammel, estudos mais recentes têm procurado encontrar o ponto de vista que constitui a chave da composição dessa narrativa, qual seja ensinamento para os discípulos, contendo normas de vida e da atividade, a futura atividade missionária da igreja. Para muitos, a períope de Lucas 9 a
9, 51 a 56, representa a primeira etapa da ascensão de Jesus. Alguém pode estar pensando, o que é perícope, né? Perícope é um pequeno trecho tirado de todo o texto. Nesse prelúdio da caminhada, há muita coisa ensinada e há muita coisa a ser aprendida. Vale a pena despir-se de preconceitos e aprender de Jesus nessa história e nessa viagem do relato de Lucas 9, do 51 ao 56. É apenas o início de toda essa caminhada. Qual é a mensagem que esse texto nos mostra? Vejamos, pois, o que requer de uma comunidade que hoje deseja caminhar com Jesus e cumprir fielmente sua missão. Essa é a mensagem. Nós já fomos ao significado do texto e agora a mensagem. Primeiro é o cumprimento da missão que requer determinação. Jesus em seu ministério sempre demonstrou consciência de sua missão. Jamais deixou de falar dela, nunca fugiu de sua responsabilidade, sempre teve o firme propósito de cumprir o seu destino, a despeito dos terríveis sofrimentos que o envolveriam. A morte sempre foi uma sombra na vida de Jesus. O profeta Isaías já dizia isso no capítulo 53. Quando Jesus viu a aproximação do cumprimento da sua missão, Jesus foi ao encontro dela, fez com que a determinação evidenciada em sua própria aparência, pois manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Quando foi interrogado a respeito de sua ida para Jerusalém, quando sofreu o apelo por parte de Pedro para não ir a Jerusalém, porque certamente morreria, Jesus disse: eu vou para Jerusalém para cumprir com a minha missão. O segundo aspecto, ou o segundo ponto, o desenvolvimento da missão passada pelo caminho da tolerância, ou melhor, passa pelo caminho da tolerância. O cumprimento da missão requer determinação. Segundo, o desenvolvimento da missão passa pelo caminho da tolerância. É importante caminhar sem perder de vista as características da missão. Tiago e João, por algum momento, confundiram o sentido e o espírito da missão, revelaram intolerância e ignorância, invertendo o objetivo da missão em vez de salvar quem queria destruir. No episódio dos Galileus, que eles perguntaram a Jesus se este queria que eles orassem a Deus e caísse fogo dos céus sobre eles, não é? E Jesus disse: vocês não entenderam a minha missão. Anteriormente já haviam demonstrado a mesma intolerância, proibindo que um homem expelisse demônios em nome de Jesus, um episódio também conhecido que está em Lucas 9, 49 a 50. Jesus disse naquela ocasião: quem não é contra mim está a meu favor. Nas duas ocasiões Jesus repreendeu os discípulos. Toda ação que promove a vida do homem pode ser parte integrante da missão de Jesus e da igreja, disse Jesus. Quem não é contra vós, é por vós. Lucas 9 ao 50. Geralmente somos tentados a sermos levados a esquecer a missão, revelando intolerância ante as posturas das pessoas. Jesus ensina a tolerância, visando a essência da própria missão. Em Jericó, a intolerância foi contra o publicano Zaqueu. E Jesus mais uma vez mostrou a essência da nobre missão, que é tolerar as pessoas assim como elas são, mesmo odiando os seus pecados. Hoje, infelizmente, muitas pessoas que deviam ser o alvo da missão também são alvo da intolerância, da ignorância das mesmas, da igreja, né? De pessoas que, de forma infeliz, ignoram essas pessoas por suas condições marginalizadas, e às vezes são dependentes químicos, portadores de vírus, HIV, prostitutas, moradores de rua, ex-presidiários, homossexuais, dentre tantos outros, que são vistos de maneira assim, né, com essa intolerância. Veja bem que essa não é uma visão da igreja, uma visão particular de pessoas que estão na igreja e que às vezes olham para essas pessoas com um olhar preconceituoso. Será que ainda existem em nosso meio pessoas que sustentam pontos de vista, como aqui Tiago e João? Esperamos sinceramente que não, que todas as pessoas sejam tolerantes e entendam que o amor de Deus é para, de fato, as pessoas pecadoras. Terceiro e último ponto: o objetivo da missão é inequívoco e precisa ser bem compreendido. O versículo 56 deixa bem claro qual o objetivo da missão de Jesus: pois o Filho não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. A caminhada de Jesus rumo a Jerusalém
foi para cumprir cabalmente esse objetivo. O objetivo da missão de Jesus está presente nesse trecho do Evangelho com uma ênfase impressionante, como se pode ver nessas passagens. E nós temos aqui na revista uma sequência de passagens importantes, capítulo 12, verso 20, 13, verso 3, 5, verso 16, 22, verso 30, 15, 16, verso 19 a 31, capítulo 17, verso 19, capítulo 18, verso 18 ao 30 e 42 e capítulo 19, versículo 10. O reformador John Knox comenta: esta passagem nos faz lembrar a admirável paciência de Deus. Nós é que os nossos pecados queremos fazer descer fogo do céu a fim de destruir os malfeitores, mas Deus não, a despeito de sua santidade, mas por causa dela mostra-se paciente. A comunidade cristã não pode trocar o objetivo da missão sempre que ela perdesse o objetivo ou dela se distanciar. Destruir, matar, provocar confusão, cometer atos de violência, tudo em nome da justiça. Isso é absolutamente abjeto. O Senhor da Igreja sempre rejeitou qualquer tipo de violência. Todos os seus milagres foram atos de misericórdia, símbolos da salvação que veio trazer aos homens. Na missão de Jesus encontramos o cerne da missão da Igreja. Somos chamados também a não esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Mateus capítulo 12, versos 19 e 20. A Igreja existe não por causa daqueles que estão perdidos. Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Esquecer essa realidade é renegar o objetivo da missão de Jesus e da Igreja. Eu vou deixar duas perguntas propostas pela lição para que você possa pensar a respeito e talvez até comentá-las. As questões são as seguintes: que desafios a missão da Igreja deve contemplar hoje? Qual a sua abrangência? Segundo, o que mostra que a sua comunidade tem desenvolvido uma caminhada missionária inspirada no ministério de Jesus? O que a nossa igreja está fazendo que se assemelha ao ministério de Jesus? Meus irmãos, essa é a primeira lição, eu espero que vocês leiam. Eu, óbvio, li na maior parte do tempo, porque nós estamos nessa fase introdutória. Depois nós voltaremos com outras lições, as seguintes sim, com comentários dos pontos propostos pela lição. Espero que você ouça, eu espero que você comente, eu espero que você responda às questões objetivas e eu espero que você seja edificado. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.